Tinta óleo. Hoje nós vamos avançar mais uma etapa, tá? Na nossa aula. Vocês estão de parabéns, né? Realmente conseguiram fazer um trabalho muito legal, muito bacana sobre o estudo das cores. Eu sei que vocês sempre falaram assim, nós não temos pressa, tal, mas essa evolução, ela faz parte. Não é porque, eu vou avançar agora para o óleo, é que eu vou largar o carvão, vou largar o pastel seco. Você sabe que não é assim, né? Porque a gente vai ter mais conhecimento gera mais criatividade vai gerar muito mais necessidade de conhecimento da técnica. Então hoje nós vamos para... Aliás, vocês vieram de tinta acrílica para cá, né? Desculpa. Então na tinta acrílica vocês aprenderam muita coisa na questão das pinceladas, né? E conseguiram entender um pouquinho a mistura das cores, né? Todas essas coisas. Já tem uma noção muito legal. Tinta óleo, todos os pigmentos, elas são naturais, tá? Extraídos, já expliquei, são extraídos em vegetal, animal e mineral. Esses três grupos. E a gente tem nosso aglutinante base a óleo. Existem vários tipos de óleo, né? Mais conhecido aqui no Brasil seria óleo de linhaça. Então o óleo, aqui ó, nós temos esse tubo aqui ó, que ele é feito de chumbo, tá? É um chumbo. Esse tubo de chumbo, ele surgiu em 1850, 1860. Foi quando os impressionistas, os primeiros impressionistas, eles resolveram pintar ao ar livre. Sabendo do academicismo, os mestres pintavam dentro do estúdio, faziam estudos com carvão, com sanguínea, mas eles voltavam para o estúdio para executar suas obras. Então, eles ficavam muito tempo trabalhando em cima do pigmento. Antigamente, cada artista fabricava a sua própria tinta, entendeu? Porque hoje a gente tem indústria que fabrica essas tintas. Então, antigamente, os próprios artistas eles tinham que buscar seu pigmento e colher flores e em minas de pedra, de minerais, e colher substâncias animais, depois tratavam, secavam, moíam, aí eles faziam tinta. É um trabalho do caramba. E faziam as próprias telas. E aí em 1860, meado disso, os impressionistas começaram a pintar fora. Levar as tintas para pintar ao ar livre. Só que essas tintas, ao contato com o sol, com o vento, ele vai secando muito rápido, né? Então eles enrolavam uma lâmina de chumbo para levar. Isso, através dessa técnica de enrolar, que surgiu os primeiros tubos. Aqui dentro nós temos três elementos, tá? Nós temos o pigmento, que é um elemento sólido, né? Aglutinante, né? Diluente, no caso seria óleo linhaça. Terceira coisa, nós temos aqui o volume, corpo. Tá? O corpo que encorpa tinta, né? Porque só pigmento e aglutinante, ele ainda é uma coisa muito mole, muito sem consistência. Então eles colocam o corpo. O corpo é mais ou menos massa, né? Massa, para aumentar, para encorpar, para ter consistência e conteúdo. Então tem três elementos aqui. A diferença de tinta óleo, ela não é tão grande quanto tinta acrílica, né? Tinta acrílica, de repente, o cara coloca mais corpo, chega a deixar a tinta totalmente sem eficácia. Agora, o óleo não é tanto, mas também tem. Inclusive, o pessoal fala assim, mas tinta nacional é boa, Mas, na verdade, quase 100% das fábricas de tinta nacional usa pigmento importado. E o pigmento, você sabe que tem preço do pigmento é muito caro. Tá? Pigmento para pigmento muda muito. O fabricante, para ele ter mais lucro, digamos assim, né? Ele coloca muito mais corpo na sua tinta. E como é que a gente percebe isso? É muito nítido quando você usa cores, principalmente cores mais claras, mais luminosos. São cores muito mais caras, né? Cores que nem essa escura, ela não é tão cara como um azul celúrico, por exemplo. Esse aqui é Crisepai. Então, eles colocam muito volume, quando você vai pintar, ela não tem uma cobertura legal.
né? Por exemplo, se eu colocar um azul por baixo e eu vou pintar no amarelo em cima, ele vai me criar um verde azulado, entendeu? Porque o amarelo ele é muito menos. Quando a tinta não tem uma consistência bacana, não tem uma densidade boa, ela não cobre muito na tela. Agora eu vou falar sobre acoritinante. Tem um negócio que a gente chama de medium. Tem gente que chama medium, tem gente que chama médio e tem gente que chama de veículo. As três coisas, como você preferir. Medium, acho que é o mais comum aqui, né? Medium, o Pai Santo. Aqui eu tenho óleo de linhaça e aqui eu tenho EcoSolve, solvente. Eu pedi para vocês também na lista, tá? Lógico, vocês não vão comprar um vidro tão grande. São vidrinhos de 30 ml, eu acho. São bem menores. Aqui tem meio litro cada. O óleo, ele é diluente. Ele dilui tinta. O que é diluir tinta? Muitas vezes a tinta, quando eu tiro do tubo, ou às vezes dependendo da superfície que eu quero pintar, ele está muito duro, muito sólido, tá muito consistente. Eu uso óleo para diluir para ele ter mais fluidez, para ele ficar um pouco mais líquido, um pouco mais maneável e ter uma cobertura maior. Se, por exemplo, se eu vou matizar a tela, eu tenho que colocar a tinta mais diluída na tela do que uma tinta pura, porque senão ela não espalha na tela, né? O pincel não corre. Agora o solvente é para dissolver a tinta, né? O próprio solvente fala para dissolver. O que é dissolver? Por exemplo, se eu colocar um azul, dissolver é desfazer a tinta. Eu caiu tinta na minha calça, eu não vou usar o diluente, eu vou usar solvente para limpar a minha calça jeans. Então isso aqui ele tira a consistência da tinta. Ele tira, ele dissolve a tinta. Isso é para diluir, isso é para dissolver. Entendendo a diferença? Agora eu junto os dois, eu pego um vidro, tá? Misturador. Esse é o reservatório, tá? Aqui é uma espécie de grampa aqui, ó. Quem não tiver, eu tenho alguns aqui para vender ainda. Então você coloca a quantidade de óleo diluente e uma quantidade de solvente. Aí eu tenho esse líquido chama médium, ou medium, ou veículo, tá? E ele vai fazer a função de quê? Dissolver e diluir. Mas como assim dissolver e diluir? Por exemplo, quando eu estou trabalhando numa tela, as primeiras camadas de matização, eu preciso que ele seque rápido. Para dar sequência, eu posso pintar em seguida, né? Essa história de falar assim, pintar óleo, demora para secar, você tem que pintar para deixar secar, voltar, isso é mito, tá? Isso depende da técnica que você vai usar. Essa questão do medium é uma estratégia também, tá? A gente sempre fala, e uma coisa, é bom vocês lembrar disso, sempre é o gordo sobre magro. Lembra dessa palavra? Gordo sobre magro. Esse é gordo, é óleo. Esse é magro, é solvente. Tem gente que usa isso para lavar pincel. Eu não indico porque isso é muito caro. Vai no supermercado e compra um vidro de querosene. Querosene você lava o pincel. Querosene também é um solvente. Antigamente, quando não tinha isso, esse também é um produto desenvolvido recentemente, uns 80, 100 anos. Aí eles usavam querosene, água rasa, essas coisas. Isso que você lava o pincel, tá? Você não se lava pincel com água, né? Na pintura, só na limpeza. Então, gordo sobre magro é o seguinte: o processo da pintura, as primeiras camadas de matização, elaboração, primeiras camadas de tinta, nós usamos mais solvente. Por quê? O solvente elabora. Esse cara aqui, ó, por exemplo, esse solvente, se você deixar aberto, ó, de um dia para o outro, você vai ver que ele vai evaporando, vai diminuindo. Agora o óleo, se você deixar aberto, ele não acontece. Lógico, também evapora, mas é muito mais lento, entendeu? Então, você usando primeiras camadas, apenas tinta com solvente, você vai ter uma secagem mais rápida. Permite que você, em seguida, comece a colocar as cores.
tá? E depois disso, como é que faz? Por exemplo, não é uma regra, é uma sugestão, tá, que eu estou fazendo aqui. É uma porção de óleo com 4 porções de solvente no início. E depois eu vou diminuindo solvente e vou aumentando o óleo. Até que quando eu estou meio da pintura, na cobertura ainda, não cheguei no acabamento, ele tem mais óleo do que solvente. Quando eu estou praticamente dando o acabamento no final, eu uso só um pouquinho de óleo. Às vezes nem preciso de óleo porque a tinta ela tem óleo, entendeu? Então o gordo sobe magro, entendeu? E assim você consegue ter um trabalho muito mais fácil de executar, certo? Futuramente a gente vai falar outras coisas, por exemplo, a gente vai estudar sobre blocagem, emprastro, a gente vai falar sobre veladura, essas coisas. Isso tudo também, a medium, faz muita diferença, né? O médium, quantidade de óleo e solvente, ela interfere muito. Existe um pincel sintético, que é feito de pelo de nylon, outro pelo de animais. E agora lançaram no mercado um novo pincel, chama pincel híbrido, que ela não é sintético e também não é animais. Por que é isso? É uma espécie de pincel, é um pelo mista. O sintético é mais indicado para tinta acrílica, porque a base é água, né? Porque daí você entende que o nylon não absorve água. O pelo não, entendeu? Eu sempre digo assim, se você pegar um pincel de pelo para pintar tinta acrílica, você muito facilmente estragá-lo. Agora você pega um pincel de pelo para pintar óleo, você vai conservar. Tá? O pelo, ela gosta de óleo. O óleo preserva o pincel. Então quando você usa pelo de animais para pintar quadro de óleo, ela tem uma eficácia maior. Tá? Então dá mais preferência para pincel de pelo daqui para frente, para pintar tinta óleo. A lavagem de pincel é a mesma, você deve primeiro por lavatório, então você deve preparar um vidro, alguma coisa mais pesada, né? Não aqueles potes enormes, porque não dá. Esse lavatório aqui dentro contém querosene. Esse querosene é reutilizável, não é cada aula, cada pintura você faz e joga fora, porque ele condensa, ele passa um processo de condensação, toda a sujeira ela desce, ela fica lá embaixo, em cima fica limpo. Aí eu pego um recipiente, vou tirando a parte limpa, aí o resíduo, que é a sujeira, eu jogo fora. Ao jogar fora, toma cuidado, tá? Então ele abrasivo, ele é querosene, então muitas vezes ela prejudica plantas, animais, entendeu? Então é bom você dar um trato bom, um bom fim para esse resíduo. Aí você pega esse vidro que você separou limpo, você joga de volta, isso nós chamamos de lavatório, tá? Repito, não pode ser muito grande, porque não posso, eu tenho que ser uma coisa, quem tem a tampa, que eu posso levar para a aula e trazer de volta para casa. Ou você prepare um reservatório menor, na sua casa você usa um lavatório maior com tampa, para que esse querosene também evapore, para você não perder esse querosene, tá bom? Isso é lavatório. Então quando você vai mudar de cor no pincel, você tem que lavar aqui, não é mais na água, né? Lembrando disso. Aí você vai, e um pano, tá? Um pano de algodão de preferência, para você tirar o resto do querosene. Aí depois que você lavou aqui, você vai para a torneira, aquele processo que você já conhece, com sabão e na palma da mão, certo? E agora a gente vai fazer um vídeo para mostrar para vocês uma breve demonstração sobre início da aula de pintura a óleo, tá? Então eu vou colocar alguns modelos aqui para a gente pintar. Eu quero que vocês prestem muita atenção na montagem desse modelo, tá? Eu vou colocar elementos simples: tomate, tigela, um pano de fundo. Se você tem isso na geladeira, beleza, tá? Se você não tem, então vale a pena correr no mercado e comprar para a gente ter essa
essa semelhação de modelo, porque eu vou usar isso para pintar e você já sabe, você está vendo eu usando isso com as cores, então fica mais fácil você assimilar isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que às vezes alguma coisa passou, fui muito por cima, não entendeu, dúvidas, perguntas, vocês podem anotar no papel. Após assistir esse vídeo, provavelmente a gente vai estar ao vivo, né? Online. Aí é a hora de você perguntar, tá bom? Beleza?